E aí, pessoal, estou trazendo para vocês uma questão da IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática. Ela tem uns assuntos muito interessantes que, enquanto eu estiver resolvendo, alguns eu vou comentar um pouco, assim, para vocês entenderem de onde que eles vêm, assim, e, e eu vou resolver aqui do modo bem, que eu acho que eu pensei aqui antes, bem bom de resolver. Então, determine um par de inteiros positivos A e B, tais que A vezes B vezes A mais B não é divisível por 7, mas o A mais B na 7 menos A na 7 menos B na 7 é divisível por 7, elevado a 7. Então, olha só, é, ele dá essa condição que, então, isso aqui não é divisível por 7, e isso aqui é divisível por 7 elevado a 7. Então, olha só, pessoal, eu vou começar escrevendo como que eu vou mexer com essa expressão aqui? Porque é a expressão que é divisível e ele vai ser muito importante para a gente poder expandir e entender o que está acontecendo nessa parte que está sublinhada em vermelho. Então, eu vou expandir o A mais B na 7. Tá, mas como que eu vou expandir o A mais B na 7? Eu vou utilizar o que é melhor para mim, a expansão a expansão binomial, que é a mesma coisa que o famoso é a mesma coisa que o famoso binômio. Então, o famoso binômio de quem? O binômio de Newton, pessoal. Então, eu vou escrever aqui só a representação dele, mas quem está mais habituado com a matemática já conhece bem essa notação. Então, que ele seria o A mais B elevado a N. Então, como que seria o A mais B elevado a N? O A mais B elevado a 7, que é o que eu quero. Ele seria o quê? Ele é um somatório, porque um binômio, quando você expande, vai dar um somatório de vários monômios dessa condição aqui, ó, do 1k igual a 0 até chegar no n. Do que? Do n escolhe k. O n escolhe k nada mais que n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Aparece muito análise combinatória. Que vai multiplicar um a elevado a n menos k vezes o b elevado a k. Pois o que vai estar variando é o k, e o que vai fazer essas parcelas irem mudando. Então isso aqui vai ser muito importante, pessoal. Vai ser muito importante. Então, eu vou escrever o binômio de Newton, que vai ser aqui a chave que a gente gira para a gente poder escrever o nosso A mais B na 7. Claro que tem ali o pessoal que decora até o A mais B ao cubo, assim, que já é melhor. Mas é sempre bom você verificar as que são mais altas com o binômio de Newton. É muito bom. Então, como eu acabei de escrever binômio de Newton, vamos calcular. Vamos testar esse binômio de Newton. Então, a gente vai usar pro A mais B elevado a 7, né? Então, a gente vai ter assim. Um A na 7, que é o primeiro termo. 7 escolhe 1. Daí mais o próximo. 7 escolhe 2. Vai dar 7 escolhe 0, na verdade é 1. Daí mais, porque 0 fatorial é 1, né? Então, mais 7 A na sexta B, porque 7 escolhe 1. Daí mais, porque vai diminuir 1, vai ficar ali aumentando. Mais 21 A na quinta, B ao quadrado. Mais 35 A na quarta, B ao cubo. Mais 35 ao cubo, B na quarta. Mais 21 ao quadrado, B na quinta. Mais 7. Eu só tô falando como é que vai ficar. Mais 7 AB na sexta, mais B na sétima. Beleza. O enunciado, ele dá isso aqui, ó. Na verdade, eu sublinhei isso aqui. Mas o que vai ser importante aqui? Eu percebi que eu posso jogar o A na 7 e o B na 7 pro outro lado e chegar numa identidade, que eu vou montando ela devagarinho. Então, olha só. Vamos trabalhar com isso aqui, porque logo isso vai ser negativo pro outro lado.
Então, olha que interessante aqui. A gente pode tirar o 7 em evidência e o AB em evidência. Porque aqui o B, né, é o menor e o A também tem o menor expoente 1. Então eu vou jogar para o outro lado para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu só vou apresentar aqui que A mais B na 7 menos A na 7 menos B na 7, isso aqui vai ser igual a um 7AB, que vai estar multiplicando esse isolamento, né, que é o A na quinta, daí vai ficar 3, A na quarta, B, daí vai ficar 5, A ao cubo B quadrado, mais 5, vai ser simétrico, A ao cubo B quadrado, mais 3, AB na quarta, finalmente mais B na quinta. Mas não acaba por aqui, porque nós vamos continuar notando mais alguns padrões. Olha só, o A na quinta e o mais B na quinta, a gente percebe que a gente pode fazer uma outra fatoração, que é o A elevado a um fator ímpar mais um B elevado a um fator ímpar. A gente vai fazer uma fatoração bem interessante. Aqui, ó, a gente pode... Peraí que acho que eu coloquei sem querer aqui o sinal de menos. Mas na verdade o sinal de mais, pessoal. E aqui, ó, mais 3A na quarta B, mais 3AB na quarta. Também a gente pode agrupar. Assim como podemos agrupar aqui com o nosso 5A quadrado B quadrado. Então vamos continuar, só com o termo da direita para economizar espaço. Então 7AB, que vai estar então multiplicando a primeira parcela, que vai vir do A na quinta mais B na quinta, que seria o A mais B, que pela fatoração seria então esse que vai diminuir 1, deve fazer mais, menos, então vai ficar o A ao cubo B mais A quadrado B quadrado menos AB ao cubo mais B na quarta. Pronto, a gente já sabe quanto que é A na quinta mais B na quinta. Agora, vamos somar aqui, ó, com 3AB vezes A ao cubo mais B ao cubo. Mas o que é o cubo mais B ao cubo? Vamos fazer a mesma fatoração. Então vai ser o A mais B, vou diminuir o espaço, A ao quadrado menos AB mais B quadrado. E a gente tem aqui, ó, a gente pode juntar o termo de verde, né? Então 5A quadrado B quadrado com A mais B. Certo? Perceba só o que a gente pode tirar em evidência. O que a gente pode tirar em evidência? Vocês já perceberam? Já perceberam? Que você pode tirar o A mais B em evidência. Então, olha só. Eu tenho, então, o 7AB, que vai multiplicar o A mais B, que multiplica essa expressão aqui, ó. A na quarta, menos A ao cubo B, mais A quadrado B quadrado, menos AB ao cubo, mais B na quarta. Daí vai ser mais, vou fazer a distributiva aqui de fora, então, mais 3 ao cubo B, menos, porque tá ali, 3A quadrado B quadrado, vou juntar aqui, ó, mais 3AB ao cubo, daí mais 5A B ao quadrado. 5A quadrado, né? 5A ao quadrado B quadrado. Então, a gente tem aqui a nossa expressão e vamos começar fazendo algumas análises que a gente pode fazer. Que olha só, a gente tem esse termo aqui, que é o A na quarta, a gente tem o B na quarta. A gente também tem como perceber, tá, o menos A ao cubo B. A gente também tem D ao cubo B isso aqui. E também tem isso aqui de... Não, isso já é diferente. Então, o que é diferente a gente vai fazer com uma outra cor? Então, menos AB ao cubo com menos
AB ao cubo, ele vai estar com esse aqui, ó. Então vai estar com esse aqui, ó. AB ao cubo com AB ao cubo, A ao cubo B com o seu respectivo ao cubo B. E eu só representei aqui para juntar o A quadrado, B quadrado também aqui. Veio juntar esse com esse com esse. Mas vamos pensar em algumas formas. Em uma forma de agrupar. Porque assim, ó. Se você escreve. Porque se você for perceber. Que então aqui ele vai ficar. Então aqui vai ficar menos. O laranja vai ficar aqui menos 2, vai somar. Aqui vai ficar menos 2. Então eu vou deixar menos 2 e separar pro outro lado. Assim como o verde, que também vai. Ó. Então, ó. Se a gente for perceber que vai ficar menos 2, que vai ficar menos 2, que vai ficar menos 2, só que a gente já vai ter essa parcela aqui, ó. Essa parcela aqui. Essa parcela aqui. E vocês podem perceber que vai estar sobrando, então, um A quadrado, B quadrado. Então ele vai ficar assim, ó. Um 7AB vezes um A mais B, que ele vai multiplicar um A na quarta, mais B na quarta, mais esse A quadrado, B quadrado que vai sobrar, né? E a gente vai poder tirar, porque vai ter o 2, que vai ficar com 2, né? Positivo. Então vai ter mais 2A quadrado. Eu só vou deixar nessa forma aqui, ó. Que a gente pode tirar o AB aqui. A gente pode tirar desse 2B quadrado o AB. E a gente pode tirar desse outro o 2A quadrado B quadrado. Pra gente fechar. Mas, pessoal, se vocês estiverem ligados aos produtos notáveis, se a gente chama isso de x, y, z, a gente pode perceber que essa é a forma de você escrever um A mais B mais C elevado ao quadrado. E se você escreve isso, você pode compactar muito essa expressão. Então, esse seria então, o que seria o nosso A disso? Porque A mais B mais C ao quadrado, ele seria o A quadrado mais B quadrado mais C ao quadrado, mais 2 vezes o produto de cada termo com cada termo. E, como a gente percebe aqui, a gente pode escrever que o que é o nosso A? É o A quadrado. O que é o B? B quadrado. E o que é o C? É a gente escrever esse AB, né? Então a gente vai com isso a gente vai o C seria o AB. Então olha só. Quase que fechei, que susto. Então aqui, ó. Deixa eu tirar o mouse para não fechar. Aí. Então aqui, ó. A gente vai ter aqui C até B multiplicar mais B, que multiplica o que eu acabei de falar. A quadrado, que é o nosso A, mais B quadrado, que é o nosso B, mais o nosso C, que é o AB. E olha só, então aqui, ó, a gente reescreveu o nosso, então, eu só vou dar uma continuidade aqui, ó. Então a gente reescreveu, mas isso não é resposta, é só pra gente ir mexendo, pra gente perceber o que tá acontecendo. Então, o 7AB vezes A mais B. Então, peraí, assim, o que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu escrevi lá em cima. Que A mais B elevado a 7 menos A na 7 menos B na 7, que tá em vermelho, lá em cima, ele é igual ao 7AB vezes A mais B. Ó como eu transformei isso com a álgebra numa uma identidade. Então, essa identidade vai ser muito mais fácil trabalhar. É muito mais fácil trabalhar com isso que está na direita, com isso aqui, do que com isso aqui. Porque é a mesma coisa que tá de vermelho. Agora, a gente vai fazer aqui algumas análises. Como ele fala que esse termo é divisível por 7 elevado a 7. E a vantagem dessa forma é que está como uma multiplicação. Então, a gente tem um 7 aqui. A gente tem um AB vezes A mais B. Tá, mas esse AB vezes A mais B é uma coisa inerte. Porque ele fala
que não é divisível por 7. Então, o que vai ser divisível por 7 aqui? Vai ser essa parcela aqui. Mas como essa parcela aqui, então, como essa parcela inteira ela é divisível por 7 elevado a 7, então isso aqui é divisível por 7 elevado a 7 menos dividido por 7. Então, 7 elevado a 6. Então, olha só. Você escreve isso com uma notação mais formal, que eu até vou fazer aqui uma linha que vai estar separando, que a gente já chegou na nossa identidade. Então, vamos passar a continuidade. Então, a gente vai continuar escrevendo assim, ó, que, então, esse 7, né, que a gente chegou aqui, esse 7 elevado a 6, então, 7 elevado a 6 vai dividir essa parcela segunda que tem rosa, então vai dividir a quadrado mais b quadrado mais ab. Então, ao quadrado. Então, isso aqui, 7 na 6 divide isso. Tirando a raiz dos dois lados, então 7 ao cubo divide ele divide o a quadrado mais b ao quadrado mais ab. Mas se vocês forem perceber, a gente ainda pode escrever assim, ó. Então a quadrado mais ab mais b quadrado. Pessoal, a gente vai utilizar mais um pouquinho do produto notável, que a gente só vai reescrever isso, que 7 divide isso aqui, que a gente vai escrever como a diferença de dois cubos, que a diferença vai ficar somando todos, e vai ficar só um a menos b por fora, que ele teoricamente ele vai cortar, né? Então a gente pode escrever tranquilamente a ao cubo menos b ao cubo dividido por a menos b. Para a gente facilitar na nossa notação. Como eu falei, a gente pode perceber, a gente vai utilizar um pouco de teoria dos números agora. Eu vou utilizar o chamado teorema de Euler. Então, eu vou escrever aqui, ó, o teorema de Euler. Esse teorema ele é muito importante na teoria dos números, que ele diz assim, ó, então, é muito importante você saber que se o máximo divisor comum, então eu vou pegar aqui um exemplo, então, de A e N é igual a 1. Então, se o MDC de A e N é igual a 1, isso implica, que o A elevado ao φ de M, já vou explicar aqui que é o φ de N, eu já vou explicar o que é o φ de N, ele seria congruente, ele é congruente a 1 módulo N. Então, isso diz o teorema de Euler. Esse φ, ele seria todos os números menores que N, que são primos com N. Que, por exemplo, se N é 14, o número 9 ele vai estar nessa lista, só que eles seriam primo entre si. Ele não seria um número primo porque é 3 ao quadrado, mas como 14 é um primo entre si. Claro que você pode demonstrar esse φ de N muito mais fácil, você escrevendo que ele como se ele fosse M. Ele tem uma demonstração com o princípio da inclusão e exclusão, e também com os polinômios simétricos, né? Com os binômios polinômios simétricos, a gente chega então que ele seria M vezes um produtório. Então, M vezes o produtório do I igual a 1 até um K que eu vou definir aqui de 1 menos 1 sobre PI, né? Sendo que PI seria o primo, só que é só importante ressaltar que a fatoração canônica de N seria um P1 elevado a alfa 1 vezes P2 elevado a alfa 2, o P de primo, até um P de coeficiente K até alfa elevado a K, não, de alfa K. Então,
Claro que só para vocês visualizarem melhor aqui, né? Então vai ficar N, M. Peraí que eu tô confundindo com N, né? Com M. Deixa eu só. Aqui, ó. É, é igual a N, que multiplica 1 menos 1 sobre P1, daí vezes 1 menos 1 sobre P2, até chegar onde a gente quer, até acabar, até chegar no N. Então isso aqui é o que eu teria de Euler-Fermat também. Fermat, porque o pequeno teorema de Fermat, ele seria uma generalização, é um caso especial desse teorema. Quando você escreve que esse n, esse φ de n, ele você escreve como número primo. Deve ter um caso especial que ele é bem assim, legal de você visualizar. Então você tem aqui o teorema de Euler. Porque, olha só, nesse caso, quando você está escrevendo essa seta ao cubo que vai estar dividindo essa parcela, a gente, por ter a divisão aqui, a gente pode escrever já tranquilamente o nosso φ de n, né? O nosso φ, no caso, a gente vai calcular o nosso φ de 7 ao cubo, no caso, né? Então, como que seria o φ de 7 ao cubo? Ele seria, então, a gente pegar, então, o n. Então, a gente vai ter que é o n, o 7 ao cubo, que vai multiplicar por produtório de 1 menos 1 sobre os fatores primos, de 7 ao cubo. Que os fatores, como 7 é primo, né? Então, a questão, ela é para dar certo, assim. Então, é 1 menos 1 dividido pelo fator 7. Então, olha só, isso vai ser 7 ao cubo menos 7 ao quadrado. 7 ao cubo menos 7 ao quadrado, calculadora. Tá. Tá, então vai ser 7 vezes 7 vezes 7, vai ser diminuir com 49, vai dar. Tá, então vai ser 294. Então aqui a gente tem que isso vai ser 294. E olha só, utilizando aqui esse teorema de Euler, a gente pode escrever que o A elevado ao φ de n, que é 294, é congruente. É congruente, são 3 linhas que você escreve. Congruente porque deixa o mesmo resto na divisão euclidiana. Então é congruente a 1 módulo. No caso, a gente vai escrever, então, módulo do quê? Módulo que a gente pegou de n. Então, n, φ de n, φ de 7 ao cubo. Módulo de 7 ao cubo. Então, como a gente tem que o 7, como a gente tem que o 7 não vai estar dividindo A, a gente pode acabar escrevendo aqui um número qualquer, né, que satisfaça. Aqui a gente pode escrever, então, 2 elevado a 98, que a gente só vai escrever aqui elevado ao cubo, porque 294 múltiplo de 3, e sobre 3 vai dar 98, né? 98 vezes 3, tá. Então, isso, você pode, então, escrever, jogando aqui por outro lado, o 1 ao cubo, que ele seria congruente a 0, daí você escreve módulo 7 elevado ao cubo. Então, assim, você já consegue descobrir, assim, que o valor de A, que a gente tá usando aqui, ó. Então, o valor de A seria igual ao 2 elevado, então, a 98, porque aqui já vai estar ao cubo, e o valor de B, que o valor de B ele estaria aqui, então o valor de B seria 1. Então aqui, pessoal, a gente finaliza essa questão. Claro que tem outros valores, mas como a questão ela pedia aqui, ó, só um, né,
um par de inteiros positivos A e B, a gente já acabou determinando. Então a gente utilizou essas diferentes expansões, né, uma identidade, utilizou o teorema de Euler para por fim a gente descobrir os dois valores possíveis para que satisfaça a condição. Então fechou, pessoal. Que estou muito legal aqui. Espero que acompanhe o canal.